E aí galera, prazer, sou o William Reis e vocês estão no canal Rei das Máquinas. E aí pessoal, o vídeo de hoje vamos falar sobre ela Kemei, deixa eu dar uma colada aqui, Kemei 1579, né, KM 1579, máquina com 800 mAh de bateria, máquina que está sendo vendida abaixo de R$100 no AliExpress, sabe? Preço bem interessante pelo tipo de lâmina, pelo conjunto da máquina, e claro, a máquina é uma réplica da Babyliss Long Pro de acabamento, né pessoal? Cara, a máquina é bonita, tá? Gostei bastante de trabalhar com ela, muito, mas muito leve, e vocês vão se surpreender pelo peso dessa máquina aqui, claro que no final do vídeo eu vou estar pesando ela para vocês, né pessoal? Pessoal, lembrando que o link de compra vai ficar na descrição para vocês, tá? Aonde eu comprei, a mesma loja que eu comprei, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Para reforçar, ficou abaixo de R$100, tá? Pessoal que quer uma máquina para raspar, preparação de fade, uma máquina barata, essa aqui pode ser sim uma boa opção. Pessoal, que é muito importante também, deixa o joinha, se inscreve no nosso canal e, claro, ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz com muito carinho aqui para vocês também, tá? Então, bora para a bancada conferir de perto, review Kemei 1779. Bora lá! Então, pessoal, bora começar o nosso review Kemei 1579, tá? Esse é o modelo dela, modelo dessa máquina aqui. Lembrando que, como eu falei para vocês, é um modelo que se inspira praticamente 100% na nossa Babyliss Long Pro. Lembrando que eu vou trazer também a versão de corte dessa máquina aqui, tá? Em breve eu trago para o nosso canal ali, se não me engano, nosso parceiro Bruno Portolan já trouxe para o canal dele. Em breve vai ter review lá no canal do Portolan também, essa versão aqui, só que a máquina é de corte, né, pessoal? Aqui são os acessórios que acompanham a nossa réplica da nossa Babyliss Long Pro, Kemei 1579, né? Acompanha esses 4 pentes do pente 1mm ao pente 4mm, tá? Para quem vai fazer o uso doméstico talvez seja interessante, né? Vai dar para dar aquela paradinha na barba aí. Acompanha um pincel de limpeza, pincel bem simples, né, galera? E um cabo de carregamento USB tipo C, que é a entrada que essa máquina que carrega, tá? Lembrando que, como não vem carregador, não vem potência, vem só cabo, eu não indico utilizar uma potência turbo, que pode sim danificar o sistema interno da placa da bateria da máquina de vocês, tá? Então aquela parte de carregamento ele pode ser que danifique sim. Então não aconselho não aconselho vocês a usar o carregador turbo, tá galera? Aqui o manual chinês e inglês também, tá? Dá pra retirar algumas informações aqui que eu vou passar para vocês em seguida. Manualzinho também acompanha, tá? Então esses são os acessórios que acompanham nesse modelo de máquina. Mas lembrando que é uma máquina de baixo custo, né? É uma máquina que muito barata, né? Abaixo de R$100 aí, vai ficar em torno de R$90 mais ou menos. É uma máquina legal, tá? Para fazer o uso doméstico perfeita, autonomia legal, potência legal, lâmina muito boa. Para uso profissional tem que sim dar um gapzinho na lâmina da máquina, né? Como nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer esse processo, tá? Para vocês melhorarem assim o gap dessa máquina aqui para uso profissional, tá? Lembrando que nesse vídeo também vai ter teste de RPM, tá galera? Para reforçar, breve solto o review completar para vocês. Kemei TX8 da máquina, muito interessante, praticamente toda aqui em metal, tá? Máquina bem legal. Em breve eu solto esse review completar para vocês também, tá? Então agora vamos começar falando sobre o design da nossa máquina, que como eu falei para vocês é um design que se inspira praticamente 100% da Babyliss de acabamento, né? As chaves das máquinas são bem similares, tá galera? Que é original da nossa Long Pro, né? Aqui da réplica, só que a versão de acabamento bem próxima, só que a máquina é muito leve, cara. Tô espantado com o peso dessa máquina aqui, tá? Realmente é uma máquina muito leve e com design que me agrada muito, sim, uma máquina muito bonita. Parte traseira aqui em plástico, né? Parte frontal aqui, uma tampinha em metal bem fininha que não dá muito peso para a máquina não, tá? Por incrível que pareça, é uma máquina extremamente leve, tá, pessoal? A máquina não possui display, possui um LED indicador na parte inferior para funcionamento e também para carregamento, né? Então vocês vão ter um LED aqui na última, como se fosse o último pininho aqui da máquina, né? Como se fosse exatamente igual a nossa original aqui, né, galera? Um LED na parte inferior, só que aqui na original é só para carregamento, tá? Quando eu largo na base, esse LED fica piscando na cor azul, né? Aqui na nossa Kemei é um LED também para funcionamento, tá, pessoal? Eu sempre notei que ele ficou na cor verde, né? Então minha máquina não pediu bateria ainda. Eu notei que ela teve uma leve perca de potência conforme foi descarregando a bateria, tá? Mas assim, é uma máquina extremamente silenciosa, né? E claro que eu vou fazer o teste de RPM em potência máxima aí para vocês, né, pessoal? Pessoal, a bateria da nossa Kemei, deixa eu dar aquela colada, que é muita coisa, de 1579, tá? É máquina... eu confundo essa aqui com aquela 1761, tá? Que é aquela versão de corte. Kemei 1579, tá? Que é esse modelinho aqui, bateria com 800 mAh,
vocês vão ter aproximadamente 2 horas de uso contínuo para 2 horas de carga, né? Então não é uma bateria pequena por se tratar de um motor de 5 watts de potência, que é uma autonomia bem razoável, né? 2 horas de uso contínuo para uma máquina de acabamento já é uma autonomia muito boa e praticamente vocês vão trabalhar o dia inteiro com uma carga só, né? Que a gente não utiliza muito, né, galera? A máquina de acabamento é mais na preparação do fade, para fazer as marcações ali, então 2 horas de uso aqui na barbearia eu consegui sim utilizar ela o dia inteiro, tá? O motor da máquina, no final do vídeo eu vou ter aquele teste de RPM para ver quanto que ela vai dar em potência máxima, né, galera? O RPM dessa máquina aqui. Mas ele tem 5 watts de potência, usei ele bastante para fazer a raspagem da preparação para o fade, né? Aquela raspagem na parte inferior do cabelo. Então ela cortou bem, não engasgou, tá? A lâmina bem afiada. E assim, o conjunto aqui com o motor, parece até que ela tem mais potência, tá? Porque ela realmente é uma máquina muito silenciosa, dá aquela impressão de ser uma máquina fraca, né? Mas ela tem um RPM bem interessante, tá? Então lembrando que no final do vídeo eu solto o RPM dela para vocês também. Chave de ligar e desligar na lateral esquerda da máquina, tá? Como eu falei para vocês, é uma chave bem firme, uma chave que lembra, claro, a chave original da nossa Babyliss Dawn Pro, tá? Mas é uma chave bem posicionada, tá, galera? Realmente bem interessante, bem bonitinha. E não é aquela chave que fica vibrando na lateral da máquina, não, tá? Bem justinha. E gostei bastante desse modelinho de chave. Lembrando que ela não veio a falhar nenhuma vez, tá? Sempre que eu bati na chave, a máquina ligou de primeira, tá, pessoal? Lembrando que esse modelo aqui vocês vão ligar para cima, né? E vão desligar para baixo, né? Normalmente a chave da máquina de corte da UAU liga para baixo e desliga para cima, tá? Então é o mesmo sistema da nossa Babyliss Dawn Pro. Liga para cima e desliga para baixo. Pessoal, lembrando que para quem quiser comprar a Babyliss Dawn Pro, base de carregamento, né? Vai ficar o link do nosso parceiro do canal aqui de São Paulo, tá pertinho aí para vocês na descrição, que vocês podem comprar sem medo de ser taxado, né? Porque como são máquinas caras, agora sim tem risco de ser taxado lá fora, então vai ficar na descrição para vocês o link da nossa, tanto da base quanto da máquina, né, do nosso parceiro do canal, Reis das Máquinas, aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, para ficar bem rápido e bem fácil de estar entregando aí na casa de vocês, tá? Só para ficar essa informação de volta para vocês aí também. Então agora vamos falar sobre a lâmina da máquina, pessoal. Máquina com lâmina em aço, tá? Não tem lâmina de cerâmica, como aquela Kemei que passou aqui no nosso canal, se não me engano, R$12,99, né? Eu acho que é essa máquina aí, ou R$22,99, alguma coisa assim, tá, galera? Eu acho que é R$22,99, tá? Passou aqui pelo nosso canal, que ela tinha a lâmina de cima cerâmica. Aqui não é tudo aço, tá? Com uma precisão muito boa. A minha eu já fiz a regulagem zero gap, que eu vou estar ensinando para vocês no final do vídeo como fazer, tá? A regulagem perfeita aqui, ó. Eu tô trabalhando aí na máquina de vocês, que ela não tem aquela regulagem convencional com 2 parafusinhos, né? É uma adaptação que tem que fazer com cuidado, mas é bem tranquilo de fazer para as máquinas de vocês, sim, tá? Pessoal, vamos falar sobre a lâmina da máquina, uma lâmina muito interessante, tá? Uma lâmina bem precisa. A minha eu já vou falar para vocês que eu fiz uma regulagem de zero gap, tem que fazer tipo uma adaptação, que no final do vídeo o nosso editor vai deixar para vocês, para estar explicando certinho como é que esse passo a passo para dar um zero gap assim um pouco mais ajustado, né? Lâmina inferior, lâmina boa, lâmina fina, tá? Dá para ver que é uma lâmina fina, né? Com desenho é exatamente igual ao desenho da nossa Babyliss, tá, galera? Até furação, tudo, como dá para confirmar aqui, né? A minha Babyliss Skeleton tá com a lâmina da Jukai, que é as mesmas dimensões, né? Então dá para ver que realmente é as mesmas dimensões de lâmina. A única diferença é que, claro, a lâmina original da Babyliss tem essa furação aqui na parte inferior, né? Para fazer aquele aperto ali da mola. E a nossa Kemei não tem, tá? Então as dimensões aqui bem parecidas, até o ângulo e o desenho das lâminas são bem parecidas, tá? O que dá para notar é que a cava onde a plaqueta interna corre, tá? A da Kemei é um pouquinho mais larga, né? Dessa máquina aqui é um pouquinho mais larga. E essa cavinha aqui, ó, da Skeleton é um pouquinho mais justinha, tá? A primeira impressão que dá é essa, tá, galera? E a cava da Skeleton é um pouquinho menor que a da Kemei. Então, de repente, para tentar fazer alguma alteração futura de lâminas, talvez a gente consiga fazer alguma coisa assim, tá? A princípio, mesmo as dimensões da lâmina da Skeleton, tanto a furação quanto o ângulo da lateral aqui, tá? Lâmina fina, lâmina boa, original dela gostei bastante, tá? Gostei bastante mesmo, vocês vão poder acompanhar aí que ela se comportou muito bem para pezinho, também para raspagem, tá aí. Só que a minha eu fiz aquele zero gap bem ajustado, né, galera? Então aqui praticamente qualquer máquina com a potência razoável vai sair bem, né? Porque o zero gap dela ficou bem interessante. Então, pessoal, máquina com um ângulo bem interessante para trabalho, tá? Esse ângulo aqui que eu sempre comento para vocês, que ela é interessante na hora de fazer a marcação. Ela tem um ângulo bom, a lâmina bem para frente, não é muito recuada para trás da máquina, não. É como se fosse um ângulo de uma Skeleton, olha só. Realmente, para trabalhar é bem interessante, tá? A Jukai é até um pouquinho mais para trás, mas mesmo assim eu consigo trabalhar bem. A Skeleton ela já é um pouco mais para frente, né? Então o corpo da máquina normalmente não atrapalha na hora de a gente fazer o acabamento, tá? E da nossa Kemei 1579, deixa eu colar aqui de novo, ela também se comporta bem parecido, tá?
ela é bem para frente, essa parte aqui é aberta para a gente conseguir fazer a visualização ali na hora de fazer um risco, né? Na hora de fazer um acabamento, isso é muito importante também, tá, pessoal? Pegada da máquina, sensacional, tá? Realmente a pegada da máquina é algo, sem sombra de dúvida, um dos pontos positivos dessa máquina aqui. Ela é até um pouco cheinha, né? Um pouco gordinha aqui. Deixa eu pegar a nossa Silver Bullet aqui para vocês terem noção, é mais magrinha, né? Então estou trabalhando mais com essa máquina aqui. Às vezes eu pego a estranha um pouquinho de primeira, que ela é mais robusta, né? Mais cheinha, esse modelinho aqui. Só que assim, cara, ela tem uma pegada muito boa, se encaixa perfeitamente na mão para fazer a raspagem e para fazer a marcação também, tá? É porque é uma máquina leve, um balanço muito bom. E assim, cara, eu gostei bastante da pegada dessa máquina aqui, tá? Ela é de plástico, é um plástico um pouco liso sim, mas essas ranhuras aqui ajudam bastante, né? Na hora de a gente fazer a pegada ali, para estar fazendo o acabamento, né? Pegada da máquina, eu acho que é um ponto super positivo desse modelo aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, como é que pesada a nossa máquina, né? Meu Deus, que máquina leve, cara, de espantar o peso da máquina, tá? Se passar de 100 gramas, eu acho que vai ser por pouco. 157 gramas, realmente é muito leve para uma máquina de acabamento, tá, galera? Ela fica entre as mais leves, eu acho que só aquelas palitinhas fininhas da Kemei, da Galaxy, né? Que foram um pouquinho mais leves, né? Para vocês terem noção como essa máquina é leve na hora de trabalhar, tá? Então 158 gramas, 157 agora, tá oscilando, ele tá bem na divisa entre as duas. Para vocês terem noção, vou pesar a Skeleton, tá, galera? A Skeleton é uma máquina com peso razoável, 237 gramas full metal, né? Lembrando que essa aqui é a tampinha aqui, ó. A máquina aqui é metal, né? E o restante é todo em plástico, né? Então a máquina é até bem leve, tá? Pela estrutura e pelo tamanho que ela tem, mesmo sendo uma máquina de acabamento, pessoal. Então, pessoal, bora fazer o nosso teste de RPM. Lembrando que esse primeiro teste, máquina com... eu trabalhei com ela direto e não carreguei ainda, né? Depois desse teste, vai ser um segundo teste com ela em potência máxima, pra gente comparar realmente se ela teve uma perca de potência, né? Conforme descarregou a bateria, né? Então, bora lá pro nosso primeiro teste de RPM. Então ela final de carga ou abaixo de minha carga, ela deu 5.854 RPM, tá? Realmente a máquina é bem silenciosa, cara. Ela não representa um RPM tão alto não, mas agora, é claro, vou dar um teste, vou dar uma carga completa, em seguida eu volto pro teste de RPM com carga completa pra gente realmente ver quanto que ela dá em top de carga, tá, galera? Então bora lá. Então agora bora pro segundo teste de RPM aqui, lembrando que ela não é potência constante, tá? Ela estava bem fraca em 5.800, vocês conseguiram ver no primeiro teste, né? Agora dá pra ver que ela tá bem mais forte, tá? Realmente uma potência bem legal mesmo. Cara, e antes de fazer o segundo teste eu vou falar pra vocês, tá? Vou dar o meu ponto de vista aqui, tá, galera? Pra raspar, uma máquina pra raspar, eu compraria, todo mundo vai perguntar isso, eu compraria a 22,99, tá? Porque ela é uma cerâmica original. Para marcação e raspagem, eu acho essa máquina aqui um pouco mais completa, tá? É a minha opinião, eu achei uma pegada mais legal. A 15,79 um pouquinho mais completa. Ela raspa bem, a 22,99 raspa um pouquinho melhor, mas para marcação eu ainda gosto mais dessa máquina, porque dá pra gente fazer aquela regulagem como eu mostrei para vocês, gente. Então deixar um zero gap bem mais agradável ali, né? Zero gap bem melhor para trabalhar. E isso vai ser muito melhor para o nosso dia a dia, né, para o uso profissional de uma máquina de acabamento, tá? Então agora sem enrolação, bora para o segundo teste de RPM, bora lá. Então, pessoal, já é o suficiente, vocês viram, né, que realmente ela passa de 7.000 RPM, um RPM muito alto para uma máquina de baixo custo, uma máquina de R$100, R$120, R$90, dependendo da cotação do frete e aonde vocês encontrarem esse tipo de máquina aqui. A máquina é muito legal mesmo, é bem forte em top de carga, né? Conforme descarrega a bateria, vocês viram que ela perde um pouquinho de potência, é normal. A máquina é muito leve, muito versátil, uma pegada muito boa, com a chave de ligar e desligar muito bem posicionada também, tá? Realmente é uma máquina que eu, cara, falando em custo-benefício, é muito difícil a máquina chegar próximo a essa máquina aqui, tá? Realmente fiquei espantado. Eu gostei bastante dela. É uma pena que ela não é potência constante igual a 5027, né? Senão realmente ela seria praticamente imbatível, tá, galera? Mas assim, o que eu quero reforçar para vocês é que nem sempre ruído é potência, tá? Que é uma máquina bem silenciosa. Não dá para ouvir, né? Que não tem ruído nenhum na barbearia, tá bem silêncio agora, né? É 8 horas da manhã aqui, não tem muito carro passando na rua, então tá bem silencioso, galera. Olha só como ela realmente é uma máquina silenciosa. A gente acha que não vai ter muito RPM, olha só, cara. Deixa eu ver aqui o top dela. 7.028 RPM, tá? Então é muita coisa. Uma máquina que eu acho que
como eu falei para vocês, praticamente imbatível nessa faixa de preço, tá? Lembrando que vai ter teste na prática aí para vocês também. O primeiro teste, um teste um pouco maior, ela não estava regulada o zero gap, né? Depois do segundo, vocês vão ver que ela já estava regulada e ela realmente saiu bem melhor com esse zero gap que eu consegui deixar nessa máquina aqui, né, galera? Então, minha opinião, sim, eu acho essa máquina melhor do que a 22,99. Para quem está em dúvida, eu sei que vão me perguntar muito, porque a faixa de preço delas são bem parecidas, né? Eu ainda ficaria com essa máquina aqui, tá? Achei ela um pouquinho mais completa. Ponto negativo, vamos lá, galera. O que eu não curto muito, tá? Realmente é a entrada USB tipo C. O restante, cara, não vou nem pontuar muito, tá? Poderia até pontuar, pô, galera, porque ela não veio com regulagem de lâmina, né? Ela ficaria um pouco mais completa, ficaria assim, mas a máquina é tão barata que eu nem vou citar esse ponto negativo, tá? Realmente dá para fazer aquela regulagem como vocês viram ali que eu deixei para vocês. Então dá para ficar um zero gap bem legal. Só cuidar, lubrificar bem a plaqueta, que não vai ter muito problema não, galera. Em desgaste ali, né? Só realmente lubrificar bem que vocês vão conseguir trabalhar profissionalmente com facilidade com esse tipo de máquina aqui, tá? Então agora fique com o teste na prática aí, tá? Nosso YouTube vai deixar para vocês vários testes para vocês realmente saber como é que essa máquina se comporta no uso profissional, tá? Então bora lá. Então, pessoal, já finalizei aqui, né? Finalizei a parte que eu lixei a plaquetinha. Esse foi o zero que eu deixei, tá? Foi um zero perfeito ali. Lembrando que vai ter que lubrificar bem essa cava aqui agora, né? Porque como é uma máquina que não tem regulagem de lâmina, né? Agora, conforme vai gastando a plaqueta, ela sempre vai avançando um pouquinho mais. Então, lubrifiquem bem essa cavinha aqui, ó. Deixa eu retirar aqui pra vocês. Tá vendo essa cava aqui onde a plaqueta corre? Então, lubrifiquem bem. Pode ser com graxa de silicone, tá? Graxa de silicone, até o próprio óleo da máquina que já vai ajudar, tá? Então, a minha aqui tá realmente bem reguladinha. Deixa eu aproximar bem na câmera aí pra vocês, pra dar uma olhadinha, tá? Depois da regulagem final, vou dar um feedback para vocês, né? O que eu achei, o que eu não achei, porque agora sim, tá uma regulagem bem agressiva, né, galera? Realmente bem agressiva, de zero gap para essa máquina aqui, tá? Sim, galera, segurem bem firme que tem bastante pressão de mola essa máquina aqui, tá? Por isso que ela é tão silenciosa também, ela tem uma pressão de mola, a mola não fica solta, né? E também ela corta muito suave por essa pressão de mola alta que ela tem, tá? Pessoal, como é direto no plástico, tomem cuidado para o parafuso não entrar atravessado, tá? Entrar meio de lado assim, ó, porque realmente pode acontecer, tá? É plástico, ele vai fazendo uma cava nova. Como o parafuso, a pontinha dele é bem fininha, se bobear, ele vai espanar a rosca ali, tá? Então sempre bota ele bem retinho, para na hora de fazer o aperto aqui, ele encaixar retinho e não ir todo torto, né? Ele já tem uma rosca ali no plástico. Continua bem silenciosa, né, galera? Agora eu vou só lubrificar aqui a parte traseira pra gente continuar nossos testes práticos ali com esse modelo da K-Make. Agora eu acho que vai ficar bem agressiva, tá? Vai ficar uma máquina com uma qualidade bem superior. Então, pessoal, máquina finalizada, lubrificada, né? Vou deixar ela brunindo um pouquinho nessa posição aqui, até para fazer o assentamento de lâmina, né? Como eu fiz uma regulagem nova, eu gosto de deixar pelo menos uns 5 minutinhos a 10 minutinhos naquela posição aqui, né? Trabalhando bem lubrificada. Galera, lembrando que na hora que for fazer o desgaste na plaqueta com a lixa, façam com bastante cuidado para não perder a lâmina de vocês, tá? Então tomem bastante cuidado, passem 2, 3 vezes e confira ali a lâmina ali, para ela não avançar demais, né? E não ficar beliscando a pele do cliente de vocês. A minha ficou bem no limite, tá? Ficou um zero gap bem agressivo. Acredito que vai dar uma marcação bem legal com esse modelo aqui, né? Lembrando que como ela não tem regulagem de lâmina, né? Tem que tomar bastante cuidado ali, para não estar perdendo a lâmina de vocês.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Realmente fiz com bastante carinho para vocês, vários testes, máquina bem interessante, tá? Lembrando, só para reforçar, logo solto o review completo da TX8 da Kemei, maquinão, tá, galera? Quase 100% aqui em metal, né? Só a parte da tampinha ali que é em plástico no cabeçote, mas a máquina bem pesada, bem interessante, com aparador de costeleta e 8.000 RPM em top speed aqui, tá? Então, logo solto esse review aí para vocês completaço, tá? Da Kemei TX8 também. Dá pra fazer parzinho aqui com a nossa Kemei 1579, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para estar recebendo tudo que a gente faz aqui para vocês, né? E claro, deixa aquele joinha que ajuda muito também, tá? Um abraço, galera. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!